Oi, Salomé, tudo bem? Oi, Daiane, consegue me ouvir? Eu tenho que aproximar o fone. Consigo. Tá bom assim? O Não, tá som tá. tudo bem. Tá ótimo. Ah, Uhum. que bom. E aí, tudo bem? Como é que passou a semana? Muito frio Não, aí? aqui é calor sempre. Menina, aqui tá muito frio, você não Oh, tem noção. meu Deus, que cor maravilhosa. Aqui é 30, 31, 32 e é Me conta mormaço. onde você tá que eu vou, Eu vou tô me no organizar para Ceará. mudar para aí. Eu tô no Ceará. Que ela vou me organizar para ir embora, que esse frio já tá querendo correr comigo daqui. Na região metropolitana de Fortaleza, do Ceará. Eita, que É delícia, Fortaleza, quente. hein? É É quente. quente. Tempo integral. Ó, a Fer falando que tá frio lá também. Oh, meu Deus do céu. Eu tô aqui com o ventilador em cima de mim para poder viver. Ai, que delícia! Aquela que inveja boa, que vontade de um ventilador em cima de mim. Eu com inveja de tu e tu de mim. Bora trocar, então, pelo menos umas 2 semanas, né? Que aí a gente sente falta do Né? frio ou do calor. É verdade. Eu, quando eu fui não foi pro Ceará, foi para Pernambuco, eu fui bem nessa época de São João, né? E aí tava quente, quente mesmo. Deu pra ir pra praia, né? E tudo mais. E aí, o dia que ficou frio, né? Que eu tava na casa de um amigo, ele falou assim: ai, menina, vou pôr um casaco, tá frio. Eu falei, que frio, você tá louco? 25 graus. É, 25 Bichinha, aqui quando dá graus é 25 é frio frio. aqui. Basta ter um vento gelado a mais, a gente já sente um certo frio. Não, nada que não vá morrer, mas é porque é calor o tempo todo. É, Aí estranha. ele falou. E pra gente Sim, aqui 25 graus é é tranquilo, agradável. né? Porque aqui dá. A Fer perguntando aqui, sou de Mato Grosso do Sul, Ah, meu bem, Deus. bem longe do Ceará. É, na outra Olha ponta que do mapa. maravilha, né? E que maravilha, né? A gente ter hoje essa facilidade de se É, conectar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? E eu acho que isso vem também bem de acalhado que a gente vai conversar hoje na Salomé, com que certeza. é essa Cada um trazendo integração aí. suas experiências, eu aqui com com a minha realidade, né, totalmente diferente da tua, a gente sempre vai agregando, né? Não é? Salomé, se apresenta pra gente, conta pro pessoal aí quem é você, com o que você trabalha. Meu nome é Salome Albuquerque e eu sou manoterapeuta, sou facilitadora do Círculo da Vida e também trabalho com a mesa radiônica, né, com o psicogerador radiônico, que é radiestesia e radiônico, quando a gente faz as harmonizações, uma limpeza energética de todos os corpos, né, dos nossos corpos, não só o corpo físico, como o emocional, o mental e, de alguma forma, espiritual, porque ele também consta na mesa. Né? Então, eu trabalho com essas 3 técnicas, estou começando agora, mas eu acho que desde que eu me entendo por adolescente, eu já queria ser terapeuta. Eu só me enveredei por outros caminhos para poder ter mais experiência de vida e poder É isso encarar aí. isso. Mas é muito bom. É muito bom. E eu, né? Eu me chamo Daiane, sou psicanalista, espiritualista, humanoterapeuta, né? Que é uma terapia energética e espiritual, e facilitadora de círculo da vida, né? Eu também tenho um curso à parte, né? Que é um trabalho à parte dessas terapias mais tradicionais, que é o baralho terapêutico, o baralho cigano terapêutico, que eu faço essas leituras também separado, né? Mas por conta de uma de um sistema diferenciado aí, para quem tiver interesse de dar uma olhada em como tá o campo energético aí, tem o baralho para auxiliar. E o nosso assunto hoje é o Me Conta Como É, né, Salomé? Isso. Que é pra... Vamos falar então sobre o círculo da vida, essa psicoterapia sistêmica tão maravilhosa. Quem começa a fazer vicia, né? vicia mesmo. Tanto quem facilita, quanto quem É. participa. Quando a gente não está facilitando, a gente está participando, justamente porque ela é incrível, né? Ela traz um boom aí na consciência. Conta pra gente como foi essas suas experiências até agora com o Círculo da Vida, tanto como facilitadora, quanto como observadora, ou como criatura, para o pessoal entender aí como Olha, funciona. então pronto, o círculo, como eu falei, ele é uma psicoterapia sistêmica,
Ou seja, ele vai tratar do nosso sistema, a nossa mente, né? Como é que a nossa mente funciona. Cada pessoa tem uma maneira de pensar, de viver e de se comportar. Então, o círculo vai olhar para isso. Dentro da nossa cabeça, se a gente for observar, toda hora tem uma voz falando. Toda hora. Às vezes elas ficam brigando, interagindo. E isso enquanto a gente está convivendo com outras pessoas no mundo. As mentes estão lá falando. Então, o círculo ele traz essa clareza dessas criaturas que existem, né, na nossa mente, que são geradas com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né, a partir dos 4 elementos, né, fogo, terra, água, ar. De tanto que a gente emite aquela emoção, a gente acaba criando uma criatura. E ela, de certa forma, faz parte da gente. Então, é aquela vozinha que vai estar toda hora dizendo, não faz isso não, ela está querendo proteger, né? Então, o círculo é isso. E quando eu comecei a participar, é impressionante, porque como criatura, a gente sente que a criatura da pessoa que está sendo, né, está passando como observa o círculo, está sentindo. A gente quer muitas vezes, pelo menos eu já consigo observar o que é meu e o que é da criatura. Mas enquanto você está no campo, no círculo, você sente forte aquela sensação que a criatura está sentindo. Ou dizer o que você pensa como a criatura, a verdade é essa. E isso é revelador, né, para o observador que está lá só observando, sendo representado por outra pessoa, como é que aquela criatura dentro dele raciocina, né, e pensa. Então, ser criatura é interessante por quê? Porque você está vivendo aquela emoção e você tem ressonância com aquilo. Você tem sintonia com aquilo. Então, quando o círculo acaba, você consegue fazer esse balanço. É a ideia do círculo. No final, quando você for uma criatura, você fazer um balanço do que aquela sensação, aquelas emoções, tudo que você sentiu enquanto estava no campo, daquela pessoa que está observando, sentiu, tem a ver com a gente. E aí a gente traz esse ganho de consciência para a vida da gente, para o nosso campo também. Como facilitadora, é interessante, a gente tem que ter atenção, né, para ver exatamente como é que cada um se comporta e dar essa consciência para o observador, porque é isso, é a nossa vida, a gente tá todo mundo aqui trabalhando, mas a gente não tem como ficar parado, nós dentro da gente, dizendo, essa tá fazendo isso. Não, a gente tá sentindo e a gente tá vivendo. Enquanto o facilitador tá lá, ele tá vendo a cena acontecer e ele tá vendo todos os movimentos de todas as criaturas. Então, quando uma criatura se comporta de um jeito, a outra reage de outro. Então, é essa clareza que o facilitador tá lá para trazer para a pessoa que está lá levando a questão para ser observada. Então, é maravilhoso. Legal. E uma coisa que a gente começou falando no começo, né, que essa nossa distância, né, o círculo da vida acaba com isso também, né, porque a gente consegue agregar pessoas do país inteiro, do mundo, né, tem gente que trabalha, que participa dos nossos círculos, que são de Portugal, né, eu já vi pessoas do Japão entrando em círculos, então, assim, a gente consegue uma conexão com pessoas do outro lado do mundo, às vezes, que ressoa com você, ressoa com aquele pedacinho seu, com aquela sua dor, porque a pessoa não está lá à toa, né? Se ela entrou naquele grupo, naquele círculo, naquele dia, é porque ela ressoa com você. E a gente para pensar como esse universo é lindo, né? Porque uma pessoa que está... Eu tô aqui em Campo Grande, você aí no Ceará, você consegue captar uma criatura minha. Então, assim... exatamente essa questão da afinidade com aquilo ali e dessa ressonância. E essa questão de você querer também se abrir, né? Se abrir para se conhecer mais, porque o círculo traz essa consciência de uma forma nítida. Você está ali olhando, sua vida passar como se fosse um trecho da sua vida, né, passando na sua frente através de uma representação de outras pessoas que você nem conhece, que você nunca viu e que muitas vezes as pessoas dentro do círculo também nunca se viram, que é o que na maioria das vezes acontece. Chega um, chega outro. Aí não se vê, ninguém conversa antes de entrar no círculo. Não existe isso. A gente chega no círculo e vai fazer o círculo. Então, não é algo que está acontecendo realmente naquele momento, dentro da energia daquela pessoa. Então, é maravilhoso. Não tem como não gostar do círculo da vida depois que você faz. É verdade. Eu costumo dizer que é um grande teatro onde você vira
o único espectador da sua vida ali, né? Então, quando você é o observador, você está num grande teatro, onde teatro é só seu. Aí você fica ali observando todos os movimentos que estão no seu inconsciente, muitas vezes, né? A gente não sabe, tá ali escondido dentro da gente, e o círculo traz tudo isso à tona. Uma coisa que me ocorreu agora para falar é exatamente essa coisa que a gente não vê, né? Então, o círculo mostra, inclusive, as nossas resistências. O som falha da criatura, a pessoa não consegue falar, fica engasgada, não consegue falar, sente um monte de coisa na hora. E as resistências vão ficar nítidas ali. E aí o facilitador está lá para pontuar isso, porque quem está no problema, quem está na vida, não consegue ter essa clareza, né? Então, a partir daí, consegue abrir essa consciência maior. Mesmo que a pessoa, naquele momento, não consiga entender, aquilo reverbera, né, depois no campo dela. Traz essa clareza aos poucos. É muito bom. Isso que você trouxe é muito importante, assim, para quem participa, principalmente para as pessoas que querem participar pela primeira vez, entender que, a minha câmera não abriu, tá tudo bem. O meu som falhou, tá tudo bem. A luz aqui queimou, tá tudo certo. Meu áudio não sai, não falo, não consigo falar, tô tentando falar, ninguém me escuta. Também tá tudo certo. Porque tudo tem um sentido dentro do círculo da vida. Nada é por acaso. Então, se você não conseguiu falar, é porque aquela criatura, aquele pedacinho tá querendo falar com aquela pessoa e ela não tá ouvindo. E que provavelmente também, esse mesmo pedacinho seu tá querendo falar com você e você não tá dando voz. E assim, entre inúmeras outras coisas que podem acontecer, né? Já vi algumas coisas bem inusitadas, assim. Também. De realmente o áudio não abrir, a câmera piscar. Chegar uma criatura depois de muito tempo, nem tinha conectado. Aí eu disse, não, eu senti que eu deveria entrar e entra. E aí traz um ganho a mais de consciência. Essa questão dessas resistências. É bonito quando a gente vê que depois que a gente vai, né, interagindo no campo, a própria criatura que estava dando defeito no som começa a conseguir falar. É muito, parece mágica. Parece mágica, na verdade. É isso não é mesmo, mágica, parece mágica. É o campo da consciência, né? A consciência consegue ir destravando, né, esses bloqueios. O que são bloqueios? Né? A gente se depara com traumas, a gente se depara com medos, com angústias, com tudo. E no desenrolar, né, com essa consciência que vai vindo, a gente dá até um alívio, né? Enquanto criatura, a gente sentir que o campo foi acalmando e que todo mundo está, de certa forma, bem quando o círculo encerra, né? E aí, olhar diferente para cada situação. Eu já vi duas outras dúvidas, assim, que tem relação com isso. Por exemplo, no começo é muito bagunçado, a gente não consegue entender. Não mesmo. Não. Porque nós somos uma bagunça. Exato. Nós não nos entendemos, né? Então, quando começa o círculo e que as criaturas começam a aparecer, elas também estão confusas, porque os nossos pedacinhos também ficam confusos, né? E outra coisa que me ocorreu, já me perguntaram, isso varia muito de facilitador para facilitador, mas a gente tem que sentir, né, Salomé, como facilitador, a nossa obrigação é sentir o campo e deixar esse campo fluir o melhor possível. E aí, muitas vezes, a pessoa fala algo dela, né, do tipo, aconteceu isso na minha vida. Se a gente sentir, né, e se o facilitador deixou a pessoa contar algo dela, né, falando dela mesma, provavelmente porque aquilo tem uma ressonância com a situação, né? Então, muitas vezes não são podadas essas pessoas quando falam de si próprio, né, em primeira pessoa, né, tipo, comigo aconteceu, não sei o quê, porque provavelmente aconteceu alguma coisa semelhante na vida daquele observador naquele momento e vai fazer sentido pro observador. Às vezes não faz sentido para outras criaturas, mas pro observador fez sentido. Isso. E aí você falando nisso, vem outra questão, assim. Tudo é a abertura do próprio campo do observador. O que o observador não quer falar, não vai sair no círculo. Muitas vezes já aconteceu comigo, de eu senti vontade de falar. Não, eu estou sentindo que é isso, eu estou sentindo que é isso. Mas não vinha nenhuma oportunidade. Assim, eu respeito, quando criatura eu respeito. Não, se não vê a oportunidade de botar para fora, é porque não é para sair essa informação. É algo meu, fica para mim,
e no desentrelace, se for o caso, a gente fala. Mas é isso. O próprio campo, é engraçado que é totalmente respeitado. Ele mesmo se respeita. Ele só libera a informação que ele consegue liberar e que ele quer que seja liberada. Isso aí é tranquilo. Não vai sair nada do observador. Está pronto para ver, né? Exato. Não vai sair nada do observador que ele não queira revelar. É isso. A questão é essa. Às vezes fica até aquela energia pairando ali no ar, mas ninguém consegue explicar e trazer exatamente o que é. Ninguém consegue falar, não aparece a criatura, nada. E às vezes a pessoa vai para o círculo e não é chamada. Né? Já aconteceu isso com você também, né, Salomé? Comigo já aconteceu. Várias vezes. E aí eu pelo menos me coloco como uma co-observadora. Porque provavelmente aquele círculo vai falar muito comigo também. Muitas vezes é isso mesmo. Normalmente eu fico muito inquieta, porque ser observador traz essa inquietude, né? Você só vê a cena acontecer, mas é ótimo, porque aí você consegue observar e ver de fora. Né? E conseguir ter essa clareza de fora. Porque quando você é uma criatura, você só é a criatura, você não consegue sentir mais do que o que a criatura está sentindo. Você pode até entender o que está acontecendo, mas as sensações você foca na criatura, né? Até porque senão a gente fica, não tem como, né? Já pensou, se a gente sente todas as criaturas, aí não teria muita lógica, né? Essa divisão, né? Mas ser esse co-observador, pelo menos para mim, alguns círculos já me trouxeram muita consciência para processos muito profundos meus. Algumas então, resistências, quando você não for... né? Para mim, no caso, são resistências. Quando eu não quero me mover, e acontece de eu não ser criatura de jeito nenhum. Fica só olhando. Porque aí fala assim, você vai ver. Agora você vai ver, agora você vai ver. Aí dá sono, a pessoa fica com sono. Eu fico abrindo boca. É uma das formas de resistir mesmo, de querer olhar para aquilo. E aí é se permitir, né? É quando a gente está ali aberto, se permitindo tanto a ser criatura ou a só observar o campo ali daquele dia, é só se permitir, né? Não tem certo, não tem errado. Tem muita gente, como é que eu falo? O que eu tenho que falar? O que você estiver sentindo? O que vier sentiu, fala. Para falar, exato. É observar o que está sentindo e simplesmente falar, sem se preocupar. Porque ali a gente sabe que nós estamos no campo de alguém e estamos representando aquela pessoa. O facilitador vai conseguir organizar, né, que é a função do facilitador, mas cada um fica livre para dizer o que está sentindo, porque aquilo que está sentindo é importante para que a pessoa saiba. Então, não existe essas restrições. Fale dessa forma, se comporte dessa forma. Não, seja o que você está sentindo naquela hora. Só libera, né? Sente, deixa fluir e vai falando, né? Eu tô com dor no pé. Mas o que tem a ver uma dor no pé? Tem a ver, né? Sentiu a dor no pé? Fala. Se a gente parar para pensar, lógico, a gente não tem como fazer uma análise de círculo aqui, mas vamos supor que uma pessoa está falando sobre mudar de cidade, mudar de emprego, dar um grande passo na vida dela. E aí você é essa mudança e você chega e fala assim, estou com dor no pé. Ou seja, como é que vai caminhar, né? Como é que vai fazer? Exatamente. Então, tudo tem sentido. A gente às vezes fala, é uma bobeira. Deu uma dor aqui na nuca, é bobeira. Não é bobeira. Até no círculo deve passar em branco. Eu lembro que quando eu fui, num dos círculos, lembrei agora. Eu fui à espiritualidade e normalmente antes de entrar no círculo eu boto água perto, porque se dá sede, enfim. Me deu uma fome tão grande, mas tão grande que eu tive que sair para pegar comida, porque eu tinha comido. Mas é isso, a espiritualidade, naquele momento daquela pessoa, estava precisando ser alimentada. Então, tudo é mensagem. Tudo. Tudo é mensagem. Não tem nada que passe desapercebido. A gente acha que às vezes é uma coisa boba, pequena, mas não é. Né? É tudo muito sério dentro do círculo, nessa parte, né? Da gente saber o que está acontecendo. E para o facilitador isso é muito importante, porque às vezes você acha que é bobeira, você deixa passar, e aí, de repente, aquilo era a chave que faltava para dar um gatilho em outra criatura. Porque aí quando você falar, tô com dor de cabeça, aí a outra criatura fala, eu também tenho essa mesma dor. Isso. Aí o outro fala, olha, essa dor saiu de mim aqui, ó. Sou eu que causo essa dor. Então a gente começa a entender o sistema através, às vezes,
de uma coisa tão pequena que a gente julga tão boba e não é. Isso. Né? É essa coisa muitas vezes uma criatura entra com uma sensação que a outra libera, né? Quando a outra entra, a outra diz, agora essa sensação diminuiu. Ou seja, é isso que vai trazendo essas informações, esses pequenos detalhes vão trazendo essa informação que no final a gente consegue construir um norte. Mas o próprio observador diz, fez sentido a resposta? Porque sempre se leva uma pergunta para ser respondida, né? Então, sua pergunta foi respondida diante de tudo. Então, esses detalhes ajudam, com certeza, para que se consiga responder essa pergunta, né, que a gente leva quando vai para o círculo. É Algumas sensacional. pessoas me perguntam assim, mas vai resolver o meu problema? Eu costumo dizer assim, que não resolve o seu problema, mas te traz uma visão, né, de onde está realmente o nozinho do seu problema, onde você tem que mexer para realmente resolver o seu problema. Mas ele te ajuda, como mexe no seu campo, e as suas criaturas começam a conversar, elas se entendem. Né? Uma começa a entender a outra, então cada uma volta para o seu lugar. Então vamos supor, o mental para de querer ser emocional e vai para o mental, o emocional vai para o emocional, cada uma começa a tomar o seu lugar no sistema, o que te ajuda a fazer os movimentos que você precisa fazer para resolver o seu problema. Então, o campo te ajuda, mas ele não resolve o seu problema. Ele te traz uma resposta para a sua dor, uma resposta para a sua pergunta. Eu acredito que a própria consciência já resolva de alguma forma alguma coisa, né? Que traz essa luz, como você falou, esse norte. E tem coisa que não vira a chave na hora, mas com o tempo, uma semana, um dia mesmo, parece que do nada você fez sentido para você alguma coisa dentro do círculo. Acontece várias vezes, acontece depois do ciclo, acontece dias depois do ciclo. Ou seja, como você falou, as criaturas, elas já, de alguma forma, tiveram essa reorganização naquele momento, né? Pelo menos na maioria dos círculos, a gente consegue que o círculo termine tranquilo e que todas estejam, de alguma forma, conscientes da sua função enquanto criaturas dentro da pessoa. E é isso. A organização vai acontecendo, mas é claro que nós é que temos que dar comando a essas criaturas e cada vez mais consciências a elas. Elas são pedaços nossos, né? Nós somos, de certa forma, os pais delas. Fomos nós que criamos e elas estão na nossa cabeça. Não vão sair, não. Né? Sim, elas fazem parte do nosso sistema e não é... E nem é para sair, né? A ideia não é que elas, em momento algum, a gente está ali para eliminar uma criatura, para tirar uma criatura. Isso é legal a gente falar, até porque tem o círculo da vida individual, né? Onde, às vezes, a gente, no círculo, fala, eu não quero mais essa criatura no meu círculo. Então, a pessoa tira essa criatura. Em grupo também, às vezes a criatura fala, eu quero sair, você faz parte desse círculo, sim ou não? Aí ela fala, não, então ela não faz mais parte daquela pergunta, daquela situação. É bom trazer isso, né? Porque às vezes é um pai, é uma mãe, é um familiar e a pessoa fica mal em tirar porque acredita que está eliminando da vida. Não é isso. É que a energia daquela pessoa não vai influenciar mais nessa situação que você está trazendo. Não é da sua vida que você está eliminando a criatura, é daquela situação que aquela criatura não vai fazer mais parte. Tanto que para cada pergunta que você traz vão aparecer as criaturas relacionadas a ela, né? Então, algumas não vão aparecer, mas não deixam de estar na gente. Né? Exatamente. Por exemplo, o medo, nem sempre ele vai aparecer, mas em alguns casos ele vai. Você vai ter uma criatura de medo. Só um exemplo. Então, e essa questão da consciência, às vezes eu tenho, às vezes não. Normalmente, eu fico observando umas criaturas bem resistentes que eu tenho. E eu fico conversando com elas, mulher, pelo amor de Deus, não posso te alimentar tanto porque tu ganha muita força. E o trabalho é esse. É justamente depois que você se depara com a
com aquela criatura que você tem, que você criou, você que vai ver se você vai querer alimentar tanto aquela emoção, porque muitas vezes é algo que está sendo prejudicial ao sistema todo. Não vai acabar com ela, mas também não, mas vai ter que diminuir a atenção ou dar uma outra consciência. E aí realmente é como você disse, não vai resolver no círculo. Muitas vezes vai precisar de um tratamento. Sim. Né? O círculo é o primeiro passo ali, né? O ganho de consciência para você entender aonde tem que mexer, aonde tem que cuidar, aonde tem que olhar, qual que é a maior dor ali que causou toda essa situação. Porque às vezes a gente está tão envolvido no final do problema. Aí eu penso assim, quando a gente leva um problema para o círculo, a gente leva uma pergunta, vamos supor, por que eu não prospero financeiramente? Então, naquele momento, a minha dor é o financeiro. É a falta de dinheiro, então eu não consigo pensar em nada mais. Só que eu não tenho dinheiro para pagar minha conta, para pagar minha água, para pagar minha luz. Então eu já estou focada no final do problema. E aí quando a gente traz isso para o círculo, a gente vai buscar a raiz desse problema. O que acontece na sua vida, lá no fundo, que causa essa falta de dinheiro, que causa essa falta de prosperidade. Então a gente faz o caminho inverso. A gente sai da bomba que está explodindo aqui e vai buscar onde que foi colocado o primeiro grão de pólvora ali. Porque isso vai acontecer em outros momentos da vida. Então esse bloco, seja lá esse trauma, enfim, ele vai reverberar, ele está no campo, então ele vai reverberar pela sua vida a fio. Então, o bom do círculo é isso, que muitas vezes a gente consegue ir para o ponto específico. Às vezes não. Às vezes a pessoa não está pronta ainda para ver, para sentir a dor, enfim, porque é dor, né? A gente desde criança vai acumulando alguns traumas, algumas dores, né? Do ato de viver e de crescer, né? Como ser humano. Mas a ideia é essa, né? Sempre ir voltando para o primordial, né? Se você estiver pronto, a gente vai achar lá o miolinho da dor. Se você não estiver pronto, a gente vai chegar mais perto disso possível. Porque a falta de dinheiro é só a consequência de algo. Né? A dor que você traz é a consequência de algo que já aconteceu ou de algo que já está desequilibrado em você. Exatamente. E que você não sabe ainda o que é. E aí o círculo vai te trazendo essa consciência. Porque se você sabe que, vamos lá, minha falta de dinheiro está relacionado ao meu pai. Por algum motivo. Então, vamos trabalhar o pai. Então, você pode procurar uma terapia e falar, olha, eu quero trabalhar a minha relação com meu pai, porque eu sei que é aí que tá pegando. Então, ele te dá esse direcionamento. Se você não consegue sozinho, você sabe aonde você precisa trabalhar para aquele problema em específico. Então, você pode procurar uma orientação mais direcionada para aquilo também. Exatamente. É muito bom. É muito bom ter essa A gente é suspeita, né? Total. Mas não tem como entrar no círculo e não se apaixonar por ele. Não tem como. A gente só ganha, literalmente. Ganha quem participa, né? Quem é criatura, quem é observador e o próprio observador. Então todo mundo está ganhando consciência. Não, e é mesmo na própria vida de cada um. Cada um vai saber, né? Onde foi que conseguiu, de certa forma, virar um pouquinho essa chave. Não tem como não ganhar no círculo da vida. É isso. E as pessoas que estão aqui querendo entrar no círculo da vida, conhecer, participar, né? Não tem só um facilitador, um grupo, tem vários grupos, vários facilitadores, né? Todo grupo que você entra, um acaba indicando outros também, porque tudo é por sintonia. Então, você entrou no meu grupo, você participa de um círculo comigo, 2, e aí por um acaso não bate mais os dias, você não consegue mais participar, não é por acaso. Mas aí você sente que quer participar, e aí o da Salomé no outro dia, naquele dia você está livre. Vai fazer o da Salomé. Né? E vai para o outro, e procura o que faz sentido para você. Né? Não desista do círculo da vida, porque você, às vezes, fala, eu tive uma experiência que eu não gostei, não me senti confortável com aquele facilitador ou com aquele grupo. Vai em outro. Não desista de uma técnica tão linda, né? Porque tudo é por sintonia, às vezes. É por sintonia. Aquela situação, por exemplo, que não foi boa, era para trazer aquela consciência. Então, exato. Não foi o círculo em si.
Né? Foi o momento da Exatamente. vida que estava querendo lhe mostrar de alguma forma que você precisava ter aquilo. E aí passou por aquela situação. Exatamente. E é aquilo ali, é como eu disse, né? A representação do assistido. Então, aí a gente vem com as nossas Exatamente. resistências também, né? E assim, né, tentar não levar para o pessoal, né, gente? Vou trazer uma situação Nunca, aqui já para. Porque assim, às nunca vezes levar o uma criatura pessoal. fala assim: ai, olha, eu não aguento olhar para a cara daquela criatura ali, fulana de tal. Né? Aí você fala, gente, não consegue olhar para mim, Para a não é para criatura, você. Não é para você, tá? É para a criatura que você está representando. Porque provavelmente a criatura que está nela pessoa, né? não consegue lidar bem com a criatura que está em você. Então, não leve para o Não é pessoal. Ai, pessoa, mas eu não. não posso responder. Se você sentir que quer responder, também não me sinto bem com você, responda. Ou se, mas eu gosto de você, responda. Não é que É, não é para você se expressar, pelo contrário, é para se é. expressar, mas não é para levar para o pessoal. Justamente nessas ações é que a gente consegue ver a ligação dessas criaturas dentro do observador e conseguir compreender como é que funciona a mente dele. Então é importante isso. Então não tem como, não é para levar para o pessoal, porque não é pessoal, é tudo, não é tudo daquela pessoa que está levando a sua questão. Então você está lá só representando e no final você tira aquilo ali de lição para você. Ou seja, você se incomodou com o que aquela criatura disse de você, então será que aquilo ali também não está em você? Então também tem que olhar para isso. Porque muitas vezes o que traz um incômodo para a gente, como pessoa e não só como criatura, que está na gente também, né? Exatamente. Não é para levar para o pessoal, mas também não é para deixar de sentir. E Porque nem se falar o você que está sentindo. sentiu, é porque era para sentir. Se você se sentiu ofendida, mesmo sabendo que não é para levar para o pessoal, né, aí lá no final do círculo, por que que você se sentiu ofendida? Às Né? vezes O que ali acontece, reverberou para que isso acontecesse em às você? vezes acontece o contrário. Uma criatura diz, eu não sinto nada por ela. Aí a outra fica ofendida. Eu não sinto, ela não sente nada por mim. Às vezes é o contrário. É isso, é bem isso, né? Às vezes, tipo, eu não sei o que que ela tá tão irritada aí, para mim não faz diferença ela existir ou não, né? E É, aí a gente fala, poxa, eu não faço diferença. Né? E aí, só que isso tudo não é você. É sempre isso que a gente tem que pensar. Não é você, é sempre um pedacinho do outro. E esse pedacinho do outro está se manifestando através de você, através do colega que está ali junto, né? Até porque a maioria não se conhece, então não tem por que um não gostar do outro, não tem por que levar isso para o pessoal. Né? E se atingir o pessoal, vamos parar, prestar atenção, porque alguma coisa tem aí, alguma dor tem aí que está startando no seu para que você fique atenta e preste atenção. Por que que te dói alguém não se importar ou alguém não gostar de você, né? O que que te causa essa dor aí? E aí o círculo às vezes está só te trazendo uma consciência aí. Não é pessoal. exatamente. Não é. Não, porque é difícil, às vezes a gente leva, né? Às vezes a Não, gente vê que a pessoa fica chateada. no comecinho eu ficava criaturada, que tem essas situações de você ficar criaturada, né? A criatura sai do controle mesmo. Eu já saí algumas vezes. Hoje eu já consigo manter. Diz, não, separar, isso é meu, isso é dela. Mas há situações em que eu já criaturei. Aí começa a briga, né? Às vezes acontecem discussões. E é exatamente, é tudo dentro do campo. E quando você criatura, é porque tem alguma relação bem forte com você, aquela criatura. Né? Com E certeza, com precisa ser certeza. olhado. Nada acontece por acaso dentro do Nada. ciclo da vida. Nada, nada mesmo. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Acho que a Conta gente mais já alguma falou coisa. bastante coisa. Se tivesse perguntas, a gente respondia. Não é? Esse aqui eu vou deixar gravado aqui. Vou tentar, né? Porque a última vez eu tentei e não consegui, mas eu vou tentar colocar como coparticipação. Aí você tem que entrar lá nas mensagens lá e aceitar, que aí fica gravado no seu Insta também. Perfeito. Né? Tô pedindo aqui autorização para a Salomé também. Vou subir pro YouTube. Pode botar. Né? E aí, quando eu tenho tempo, eu faço uns cortes também, vou publicando. Legal. Mas aí, onde eu publicar, eu te marco para que a gente vá acompanhando aí vocês vão perguntando. Eu sei que sexta-noite é difícil ter muita gente, mas quem assiste depois tiver dúvida, pergunta que a gente responde. Gravado, a gente responde. Muito obrigada. Tá bom? Gravado, certeza. Foi muito bom o nosso papo. Eu que agradeço, eu que agradeço. E eu acho que a gente pode uma hora parar para conversar só sobre criatura, hein?
o convite. Perfeito, tá mais do que aceito. Eu adoro conversar sobre elas. Assim, as minhas Não é? vão ganhando consciência. Claro, as nossas, porque aqui também tem um monte, né? Quem não tem, né? Nós somos Quem não criadores, tem? né? Nós somos, né? Vós sois deuses, né? Então a gente está Justo, criando o tempo todo. Então justo. não tem jeito, as nossas criaturas estão aí sendo criadas 24 horas por dia. Deixar a pulga na orelha das pessoas aí para quererem saber o que que é. Exatamente. E aí a gente agenda a próxima, Tá tá bom? bom, obrigadão. Boa Muito noite. obrigado. Eu Boa que noite, até agradeço. a próxima. Tchau. Tchau.